Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja bem-vindo aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos tentar aí, né? Falar desse pós-jogo aí ridículo, patético, humilhante nessa derrota do Flamengo aí pro Vasco. Mais uma derrota daquelas que eu costumo sempre falar aqui no canal, né? Perdeu para o time de várzea. O time do Vasco é muito ruim. Não é pouco ruim, não. O time do Vasco é muito ruim. O time do Vasco só não pode ser pior que o do Botafogo, que conseguiu ser eliminado para o ABC lá na Copa do Brasil. O time do Vasco é horroroso. 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 E o Flamengo jogando com seu time principal multicampeão, Rogério Ceni, conseguiu estragar o time numa substituição que ele poderia ter feito de forma simples. O Arrascaeta não vai jogar, que a gente vai falar também do Arrascaeta, tá? O Arrascaeta não vai jogar? Porra, qual é a opção óbvia para botar em campo? Vitinho. Vitinho. Não tem o Arrascaeta. O Arrascaeta joga pelo lado esquerdo. Quem que vai entrar pelo lado esquerdo? Vitinho. Mas não. Vamos lá. Eu tenho aqui anotado as cagadas de Rogério Ceni. Ele botou o João Gomes no lugar do Diego. Ele colocou o Diego no lugar do Gerson. Ele colocou o Gerson no lugar do Arrascaeta. A gente sabe que o Gerson não rende bem por ali. Mas tá. Colocou o Everton Ribeiro, que já não está jogando bem, nem na posição de origem dele, o que dirá jogando numa outra posição. Mas ele colocou o Everton Ribeiro no lugar do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, ele botou no lugar do Everton Ribeiro. Ele só faltou colocar o Gabigol de goleiro e o Diego Alves na vaga do Gabigol. Aí a minha pergunta é, isso aqui que eu falei, foi treinado, Rogério Ceni? Foi treinado? Porque tudo indica que não. Porque é inadmissível o Flamengo tomar 3 gols desse time do Vasco aí. É inadmissível. Quando que você vai entender, Rogério Ceni, que entre o Flamengo e todos os times cariocas do Rio de Janeiro existe um abismo de diferença? Então, esses caras, eles jogam a vida deles contra o Flamengo. O Vasco pode nem subir da segunda divisão para a primeira esse ano, e eu já vou logo adiantando aqui, não vai subir, cara. O time do Vasco é muito fraco. Tem times na segunda divisão muito melhor do que esse time do Vasco. O Vasco não vai subir para a primeira divisão, mas ele vai passar o restante do ano inteiro dizendo que ganhou de 3-1 o Flamengo. Para ver a dimensão do que é ganhar do Flamengo. Os caras não ganhavam do Flamengo desde o ano de 2016. Lá se vão 7 anos. Já 7, estamos em 2021, lá se vão 5 anos. 5 anos, perdão. Que os caras não ganham do Flamengo. Eram 17 partidas. Ah, tá, pô, tabu é para ser quebrado. Pô, mas não dessa forma, sério, não dessa forma. A gente vê lá um sei lá quemzinho, não sei nem qual é o nome daquele maluquinho lá que fez gol lá, deu um drible desconcertante no Felipe Luiz. Fala sério, aquele maluco joga nada. Joga nada. Estão dizendo até que o cara é craque. Da mesma forma que esse Cano é outro peladeiro, só que esse, pelo menos, ele precisa dar 2 toques na bola para fazer um gol. É igual o Hernani Brocador quando jogou aqui. Hernani Brocador era um verdadeiro peladeiro,
mas ele dava 2 toques na bola e botava lá dentro do barbante. Centroavante é para isso mesmo, então serve para isso. Rogério Ceni, você bagunçou o time completo. E aí, mais uma vez, a gente tem que dizer que título não pode esconder o que está por trás. Rogério Ceni é um técnico fraco para o Flamengo. Eu tenho falado aqui direto no canal que a gente deve apoiar, porque temos que apoiar. Afinal de contas, é ele que está lá como técnico. A gente tem que apoiar. Mas eu particularmente, eu não sirvo para ser presidente do Flamengo, porque se eu fosse presidente do Flamengo, eu demitiria o Rogério Ceni hoje, no vestiário. Ah, mas vai comprometer o jogo lá contra o Vélez. É melhor comprometer o jogo contra o Vélez do que comprometer uma temporada inteira. Porque o que não dá é o Flamengo desse jeito aí. Porque no jogo contra o Madureira, eu falei aqui no canal, o Flamengo jogou uma partida maravilhosa, porém deixou muitos espaços, principalmente do lado do Isla. E o terceiro gol que o Flamengo tomou, por exemplo, o cara ganhou a bola onde? Lá do lado do Isla. Apesar de que o Isla já não estava mais em campo. No caso aí seria o Mateuzinho. O Flamengo deixa muito espaço. E aí vamos lá, se a gente toma 3 gols dessa mulambada aí, que é esse time do Vasco, quantos que a gente vai tomar lá na Argentina do Vélez? A gente vai tomar um saco de gol. Vai tomar um saco de gol. Porque se contra o Vasco, que até o Bangu ganha do Vasco, como é que o Flamengo, com o time principal, toma 3 gols? E eu preferi nem assistir a coletiva de imprensa do Rogério Ceni. Para ver as bosta que ele fala, prefiro não assistir. Porque senão eu vou tomar mais raiva dele. Agora, é óbvio que a derrota de hoje não é motivo também para a gente sair amanhã pedindo Renato Gaúcho lá no Flamengo. Porque foi demitido lá, pediu demissão lá do Grêmio. É trocar 6 por meia dúzia. Tá? Eu volto a sair para falar aqui. Hoje no Brasil não existe ninguém para assumir o Flamengo. Esse Flamengo atual aí precisa de um treinador de fora. O cara que viesse para cá, por isso que na época eu falei, pode vir quem for, Rui Vitória, Jorge Jesus, quem for consegue fazer um trabalho bom com esse time do Flamengo aí. Menos os treinadores brasileiros. Rogério Ceni é mais um aprendiz. Entendeu? Ele é só mais um aprendiz. O Flamengo não fez uma partida boa contra o Palmeiras. E a de hoje é para esquecer. A de hoje. A de hoje é para esquecer. Foi horrorosa, para não falar outra coisa. O cara conseguiu bagunçar todo o time do Flamengo. E aí, a pergunta que a gente sempre faz é essa. Isso aí foi treinado? Isso aí foi treinado? Porque a gente tomou gol até de escanteio. Eu acho um absurdo tomar gol de escanteio, e principalmente da forma como tomou, mas a gente tomou. E a gente tendo um zagueiro alto pra caramba lá, que é o Bruno Viana, mas o cara ficou com o pé plantado no chão. Então, assim, o que esperar de quarta-feira? Quarta, né? Eu já nem sei se é quarta o jogo. Próximo jogo aí da Libertadores. Porque assim, aí vamos falar lá do Arrascaeta. O Arrascaeta faz uma falta, né, pro time, faz. Né? O Arrascaeta faz uma falta pro time, né? Claro que faz. Agora, eu não idolatro jogador nenhum, cara. Tá? A minha idolatria para jogador, né? Idolatria
para jogador, no Flamengo foi só para 3. Zico, Júnior e Leandro. Porque se você pegar a história desses 3 caras aí, aqui no Brasil, só jogaram no Flamengo. O Leandro, na verdade, ele jogou a vida inteira dele no Flamengo. A vida inteira dele no Flamengo. E numa das vezes que teve que renovar o contrato dele, ele foi lá e assinou um papel em branco, entregou na mão do presidente Jorge Gelau e disse, tá aí, o que você quiser me pagar, eu estou feliz aqui, eu jogo no time do meu coração. Jogador igual esse cara aí, que vai ter nunca mais na vida. E aí nós tínhamos o Zico, que nosso ídolo maior, que também era um outro que só jogou no Flamengo, e o Júnior, que sempre falava que a camisa do Flamengo era a sua segunda pele. Tirou esses 3 aí, não tem mais ninguém na história. Mas ninguém. E aí o que eu não consigo entender é que um cara que tem um contrato até 2023 está recebendo em dia, teve todas as suas luvas pagas. Aí um cara desse faz migué para não jogar. Porque o que a Arrascaeta fez hoje foi meter um miguezinho básico aí para não jogar, dizer que está contundido. Ah, o joelho tá dodói. Pô, pelo amor de Deus, né? A gente acompanha futebol aqui desde 1978. Gol do Rondinelli de cabeça. A gente sabe que por trás dessa contusão do Arrascaeta aí tem um baita do migué. E é empresário que está forçando uma barra para ele não jogar. E hoje eu ainda escutei aí alguém falar assim, ah, mas ele pode meter um migué, se ele quiser ele pode. Como assim? Existe um contrato que está sendo cumprido pelo Flamengo. O salário dele é pago à vista, todo mês está lá na conta dele. Se não é o salário que ele merece ganhar, que eu até acho que ele deveria receber um aumento, porque realmente ele é um baita jogador, mas a princípio é o que está valendo. E se está valendo, se foi assinado por ele e pelo clube, o cara tem que entrar em campo. O cara tem que jogar. Não existe essa coisa de que eu estou querendo pedir um aumento salarial. Peraí, meu irmão. Jogador de futebol não tem carteira assinada. Jogador de futebol é contrato. E é aquilo que está lá no contrato. O Flamengo pode até negociar um aumento salarial com ele. Só que o empresário dele e ele também, o Arrascaeta, eles precisam entender que hoje todo mundo está passando por um aperto. Todos os clubes, não é só o Flamengo. Inclusive os clubes milionários lá de fora também estão passando por um aperto. Há bem poucos dias aí, estavam falando que acho que era o PSG lá da Holanda ia vir aqui contratar o Hugo. Até agora não chegou nada. E por que não chegou nada? Porque todo mundo sabe que as receitas caíram por causa da pandemia. E aí me vem agora esse empresário do Arrascaeta querer exigir uma série de coisas. Entendeu? Eu não estou dizendo que o Arrascaeta não mereça ter um aumento salarial. Não se trata disso. O que eu estou aqui também defendendo é esse aqui, ó. Flamengo. Adidas não, né? Aqui. Eu defendo o Flamengo. E se tem um contrato em vigor, o contrato tem que ser cumprido. E depois se negocia aumento salarial. Mas o jogador tem que entrar em campo. Então, hoje à tarde eu soube que o presidente Rodolfo Landim assumiu a frente da negociação. Eu espero que ele tenha culhão para negociar isso aí. Porque não existe essa coisa de jogador meter migué para não querer vestir a camisa do Flamengo, sabendo que o contrato dele
ainda tem mais 2 anos de contrato. 2 anos e meio, né, de contrato. O cara chegar e, eu quero ganhar um aumento, porque Bruno Henrique teve aumento, Gabigol ganha milhões, Everton Ribeiro também, eu sou de todos os que ganham menos. Só que o contrato é até 2023. Ah, mas o Flamengo prometeu que pagaria um aumento salarial quando parasse de pagar as luvas. Acontece que o Flamengo também não previa que a partir de 2020 a gente ia entrar numa pandemia. E que hoje o Flamengo está jogando, é assim como todos os outros clubes estão jogando, há mais de um ano já, sem público. Tá? Então, eu acho que tem muita coisa errada nisso aí que precisa ser averiguado. Porque o que não dá para aceitar é jogador metendo migué que não quer jogar, e provavelmente, se essa situação virar um imbróglio, ele não vai jogar no jogo contra o Vélez, ele não vai jogar. E aí eu fico pensando assim, ué, o clube agora vira refém do jogador, pagando salário em dia? Não dá para entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender. Entendeu? Eu não consigo entender. Então, isso daí precisa ser urgentemente esclarecido. Porque todo mundo sabe que não tem contusão, coisa nenhuma. Tá? E o Flamengo precisa dele. Infelizmente. Porque o Arrascaeta é um baita jogador. E nós não temos um reserva para ele. Agora, hoje, não precisava inventar, Rogério. Colocava o Vitinho. E fazia o simples, que eu tenho certeza absoluta que o Flamengo sairia com a vitória. Mas o cara simplesmente ele inventou um monte de coisa no time e a gente viu que nada disso aí foi treinado. E aí o resultado foi essa porcaria aí dessa derrota, pode-se dizer assim, acachapante do Flamengo hoje para esse time de bosta do Vasco da Gama. Esse Vasco aí, eu acho que ele deve ser um dos piores Vascos que eu já vi na história do Vasco. Esse jogo aí, Vasco, Flamengo e Vasco, isso daí eu já nem considero mais isso daí como clássico. Isso aí para mim é um jogo comum. Não só Vasco e Flamengo, não. Flamengo contra Fluminense, Flamengo contra Botafogo. Deixou há muito tempo. Esses caras não são adversários nossos. Os nossos adversários, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o Grêmio, o Internacional, Atlético Mineiro. Esses caras aí são nossos adversários. Tem time, tem torcida pra caramba. A gente quando vai jogar lá no campo deles lá, o jogo é encardido pra caramba. Entendeu? Até a Chapecoense faz um jogo mais duro com o Flamengo do que esses 3 aí do Rio de Janeiro. O Flamengo não jogou absolutamente nada hoje, mas se você pega o mapa de calor, eu acho que eu até tenho ele aqui, o mapa de calor do jogo de hoje. Acho que eu até tenho ele aqui, dá para virar aqui para a câmera. Entendeu? Mapa de calor. Vou botar aqui na câmera aqui. Tá aí. Tá muito ruim a imagem, né, para ver. Porra, o mapa de calor tá o Flamengo lá na área do Vasco. E onde está o mapa de calor do Vasco? Na defesa deles. Os caras jogam para se defender, jogar por contra-ataque. Entendeu? Vai lá por uma bola. Aí o Vasco hoje conseguiu 3 presentes dados pelo Flamengo. Então, você não vê um jogo de igual para igual. Clássico você vê um jogo de igual para igual. Não existe jogo de igual para igual. O Flamengo tem quase 80% da posse de bola. Aonde que esse jogo é de igual para igual? O jogo contra o Fluminense também, que a gente perdeu, foi quase 80% de posse de bola do Flamengo. Aonde que isso aí é jogo de igual para igual? O Flamengo o tempo todo empurrando os caras para dentro do próprio campo.
E o jogo de hoje, o Flamengo fez um jogo horroroso, horroroso, e conseguiu ter maior posse de bola, maior domínio da partida em boa parte do jogo, mesmo não jogando nada. Então, assim, não existe adversário do Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo, quando perde para esses caras aí, é essas cagadas aí que acontecem. Como o Vitinho falou na entrevista que ele deu no final do jogo. De vez em quando acontece. Pois é. Não estou passando pano, pelo contrário. Estou muito chateado. E a derrota vai muito na conta do técnico. Porque não adianta, você pode ter 11 zicos dentro de campo, cara. Se você arruma um esquema tático lá, suicida, porque Rogério Ceni é um verdadeiro professor pardal. Ele sai inventando um monte de coisa. O que ele fez hoje foi um esquema suicida. E não treinar ainda por cima, porque vai me dizer que ele treinou isso aí. Claro que não, pô. Ele não treinou isso aí. O jogo contra o Palmeiras foi no domingo. Na segunda-feira foi folga para os jogadores. Ele teve terça e ontem para treinar isso aí. Ia dar certo? Claro que não. Então, se ele não fosse tão burro, era só ele repetir aquilo que ele já vinha fazendo. Colocava o óbvio, que era botar o Vitinho na vaga do Arrascaeta. Só isso, o restante deixava do jeito que estava. Mas não, inventou. Então é isso aí, torcedor. Né? Infelizmente o Rogério Ceni não será demitido, a gente vai ter que aturar ele aí. E a gente vai passar muita raiva com o Rogério Ceni no ano de 2021. Esperamos que a gente possa passar raiva com ele como foi no Brasileirão, mas que no final a gente ganhe o título. Porque o que sempre fica para a história é o título. Isso é verdade. Mesmo que esse título venha camuflar uma sequência de burrada que o Rogério Ceni venha fazer durante todo o campeonato. Então tudo que a gente espera é isso. A gente vai passar raiva com ele, mas esperamos que no final possamos comemorar mais uma taça. É isso aí, muito obrigado. Saudações rubro-negras. Isso aqui, ó. Mengão sempre, ó. E agora tatuado para sempre na veia. Mengão para sempre. E a gente volta aí pro próximo jogo, que é contra a Portuguesa. Tchau, tchau. Fui.